Sim, se não existirem estes documentos, se a pessoa não tiver nenhum título, a princípio, este espaço, este terreno não é legal. À sexta-feira, das 11 às 12 horas, o Café do Arquiteto na 95.5 FM ajuda-lhe a construir, reduzindo as margens de erro da sua obra. Siga o Café do Arquiteto no Instagram, Spotify, goste, comente e partilhe. Do bom dia, são 11 horas e 6 minutos. Programa Café do Arquiteto nos 95.5 em FM. É a primeira edição que fazemos referente ao mês de fevereiro. Mês do amor, mês de oferecer um terreno, mês de oferecer alguma consultoria à sua esposa, e por este motivo tenho a empresa ideal para fazer este acompanhamento. A Masterplan Angola, patrocinador oficial do programa Café do Arquiteto, está no Belas Shopping de 6 a 8 de fevereiro, ou seja, de hoje a domingo, apenas neste fim de semana, para começar bem no mês do amor. Durante este final de semana, a empresa vai estar no Belas para lhe fazer um acompanhamento para consultas preliminares para quem pretende construir e precisa de um projeto. A Masterplan Angola é a empresa ideal e vai estar no Belas Shopping para lhe dar estas consultas preliminares e também para conversar com aquelas pessoas que estiverem a construir ou que quiserem ainda construir no ano de 2026. Para mais informações é só ligar para o 942-646393, que o nosso colaborador, o nosso colega, terá todo o gosto em atendê-lo e guiar-lhe pelo Bela Shopping para saber onde a Masterplan se encontra, para poder então fazer a sua consulta preliminar. Evite multas administrativas e perdas de dinheiro vendo como poderá ser o seu imóvel antes de construir ou remodelar. Escolha o seu projeto em www.masterplanangola.com ou envie a palavra projeto para 942-646-393 até ao dia 10 do próximo mês. O mês de fevereiro começa e com ele um novo tema. Vamos falar sobre compra de terreno, e para nos ajudar a aprofundar este tema tão sensível quanto decisivo, a compra de terreno, trouxemos hoje duas vozes, duas perspectivas que vão acabar por se esclarecer. O olhar jurídico e também o olhar de quem já comprou um terreno, quais foram os maiores problemas, as maiores dificuldades que encontrou na aquisição do terreno. Do lado legal recebemos o advogado Johnny. É Johnny ou Johnny Garcia? Johnny Garcia. O advogado Johnny Garcia, que vai esclarecer quais são os documentos indispensáveis, os erros mais comuns cometidos por compradores e como é que nós podemos evitar dores de cabeças futuras, porque convenhamos, investir sem segurança jurídica é construir sobre areia. E connosco também está a Constantina Abreu, que é mentora formada em gestão de recursos humanos, que recentemente comprou um terreno, porém as coisas não correram tão bem assim. Então ela vai trazer também o seu lado da história, vai trazer-nos o seu testemunho e vai também ajudar-nos a olhar para o terreno não apenas como um espaço, mas como uma oportunidade, falando da forma como planeou, da sua visão de crescimento e também das decisões conscientes que tomou ao comprar ou antes de investir neste quesito terreno. Por isso, se está a pensar em comprar um terreno, investir em imobiliário ou simplesmente quer aprender mais sobre como proteger o seu dinheiro, fique connosco porque esta conversa é para si. Bom dia, sejam bem-vindos ao Café do Arquiteto, Dr. Johnny Garcia e também Constantina Abreu. É um prazer recebê-los nesta primeira edição de fevereiro. Bom dia. O Dr. Johnny é Cavaleiro. Cavaleiro deu aí o lugar a Constantina. Dr. Johnny, bom dia. Bom dia, Dálvia. Bom dia também aqui a colega de painel e também bom dia extensivo aos nossos ouvintes da LAC que nesse momento acompanham o café com o arquiteto. Na verdade, eu agradeço, é um prazer estar cá na rádio para falar de um tema bastante interessante, porque na verdade comprar um terreno não é só uma situação financeira, é acima de tudo uma situação jurídica, porque quando não estão acauteladas a questão legal,
as consequências podem começar muito antes das obras e acompanham o comprador durante muitos anos. E por isso é que estamos aqui para ajudarmos os nossos ouvintes a mitigarem esses riscos, não é? É exatamente isso, Dr. Johnny Garcia. Para quem quiser falar em direto ou tirar qualquer dúvida relacionada à compra de terreno com o Dr. Johnny, que está em estúdio, é no 946-415-925, ou ainda pode deixar ficar a sua mensagem, a sua dúvida no nosso WhatsApp, que é o 973 000-680, ok? 973-000-680. Agora sim vamos poder começar já a conversa, porque o nosso tempo foi embora. Dr. Johnny, por que a compra de terreno exige tanto cuidado jurídico? Olha, é uma questão bastante interessante. É o seguinte, quando decidimos comprar um terreno, a princípio nós cá nos estúdios, os nossos ouvintes estão sempre imbuídos de boa fé, ok? Eles acreditam que está tudo legal, não é? O terreno é regular, mas depois os conflitos ou as consequências advêm quando pretendemos legalizar, construir ou até vender, ok? Na prática, os problemas começam porque não foram verificados no princípio as questões jurídicas, e por isso é que sempre que pretendemos comprar um terreno, porque é uma questão patrimonial que depois não envolve só quem compra, mas também as nossas famílias, termos sempre um aconselhamento de quem entende. Primeiro, de quem entende não só de terrenos, mas quem entende de questões legais, que poderão ajudar-nos a mitigar esses riscos. Então é sempre importante termos a atenção, sempre que vamos pegar o nosso dinheiro, que algumas vezes é um investimento que foi feito ao longo de muitos anos e com algum sacrifício, e perdê-lo assim de forma inesperada tem sempre consequências devastadoras. Constantina Abreu comprou um terreno recentemente, a nossa convidada. Qual sentiu, Constantina, que foi o seu principal erro quando da compra deste terreno? Eu acho que foi essa questão de não darmos muita importância às questões legais. Este foi um grande erro. Porque nós às vezes compramos porque nos sentimos pressionadas, porque vemos uma oportunidade e nem sequer pesquisamos se realmente aquela zona haverá algum futuro daqui a um tempo, o desenvolvimento social da cidade, isso tudo. Hoje eu percebo, né, o erro, mas na altura foi mais isso, foi um pouquinho de emoção também, porque nós às vezes recebemos ofertas, vemos que o preço está acessível, então olhamos para aquilo como uma oportunidade e esquecemos de algumas questões muito importantes que estão por detrás disso tudo, porque nós às vezes transformamos esse sonho da casa própria num grande pesadelo. É verdade. Doutor, o que é que significa na prática comprar um terreno legal? Pronto, comprar um terreno legal... legal ou legalizado, né? Sim, um terreno legalizado, sim, legalizado. Que esteja devidamente legal. É verificarmos a documentação. A princípio, o que define se este terreno é legal ou pertence é o registro predial. Mas temos outros documentos, não é? Temos, por exemplo, o título de concessão, o direito de superfície, tem algumas administrações que passam documentos semelhantes ou equivalentes. Estes sim, se não existirem estes documentos, se a pessoa não tiver nenhum título, a princípio este espaço, este terreno não é legal. E devemos sempre ter cuidado antes de qualquer pretensão, de qualquer pagamento, consultarmos um advogado. Pronto, estou aqui a falar da minha classe, né? Pronto, tem que consultar um advogado para lhe ajudar a verificar que, na verdade, a autenticidade dos mesmos. Até a pessoa pode lhe apresentar um registro, um outro título equivalente, mas que, na verdade, não é autêntico. Okay? Já aconteceu comigo, e eu já era advogado há uns 5 anos. Fomos tentados em
adquirir uns espaços no Benfica, eu mais 2 colegas advogados. A pessoa tinha assim um título de concessão emitido na altura era a administração da Samba, que também abrangia o Benfica, e quando nós contactámos o pessoal da administração, disseram: não, Altair, este documento é falso. Então não basta só existir estes documentos, é sempre bom que se verifique. Se não puder verificar com o advogado, se for uma certidão de registro comercial, de registro predial, é sempre bom contactar a própria conservatória. Se for um título emitido pela administração ou pelo governo, se não existirem estes documentos, se a pessoa não tiver nenhum título, a princípio este espaço, este terreno não é legal, e devemos sempre ter cuidado antes de qualquer pretensão, de qualquer pagamento, consultarmos um advogado. Pronto, estou aqui a falar da minha classe, né? Pronto, tem que consultar um advogado para lhe ajudar a verificar, na verdade, a autenticidade dos mesmos. Até a pessoa pode lhe apresentar um registro, um outro título equivalente, mas que na verdade não é autêntico. Okay? Já aconteceu comigo, e eu já era advogado há uns 5 anos. Fomos tentados em adquirir uns espaços no Benfica, eu mais 2 colegas advogados. A pessoa tinha assim um título de concessão emitido na altura era a administração da Samba, que também abrangia o Benfica, e quando nós contactámos o pessoal da administração, disseram: não, Altair, este documento é falso. Então não basta só existir estes documentos, é sempre bom que se verifique. Se não puder verificar com o advogado, se for uma certidão de registro comercial, de registro predial, é sempre bom contactar a própria conservatória. Se for um título emitido pela administração ou pelo governo da província, é bom contactar sempre estas entidades. Constantina, quando fez a compra do terreno, tinha em mente que precisava de determinados documentos para comprovar a veracidade daquele espaço? Tinha sim, só que o que acontece? Quem vendeu esse próprio terreno foi alguém da administração. E nós vamos pela confiança, na maior parte das vezes. A pessoa está aí dentro, trabalha, porque legalmente, eu não sei quem já conseguiu algo assim, com tudo direitinho. Eu nunca vi, nem nunca presenciei ninguém a fazer isso. Na minha vez foi assim, confiei na pessoa, porque trabalhava lá dentro, não é? E garantiu. E eu confiei. Foi o que aconteceu. Não teve nenhum sinal assim, não teve nenhum momento em que suspeitou de que aquele negócio provavelmente não estivesse dentro dos conformes? Não, porque eu não era a única, eram muitas pessoas. E se todo mundo estava a comprar naquela zona, também foi no Benfica, por sinal, para mim era seguro. Era seguro. O que às vezes está por detrás é o sonho da casa própria. Exatamente. Que quem faz essa maldade não pensa que muita gente levou uma vida para juntar aquele dinheiro para conseguir ter acesso a um terreno. Infelizmente, nem sequer têm noção da maldade que causam às vezes as pessoas. Muito bem. Doutor, que sinais é que devem levantar a nossa suspeita? A Constantina disse que em nenhum momento sentiu ali algum alerta, aqui tem algum problema. Quando nós estivermos diante da compra de um terreno, podemos não estar propriamente acompanhado de um advogado. Que sinais é que nós devemos achar estranhos? Olha, existem vários sinais. Um dos sinais, suponhamos, é a facilidade com que a pessoa quer transmitir o bem. Depois também, muitas vezes, é o valor, ok? O valor e a dificuldade que a pessoa tem em fornecer a documentação. Suponhamos, eu vou comprar um terreno, antes de pagar, eu posso pedir: olha, por favor, podes mandar-me a documentação que tem do espaço. Quando a pessoa já mostra resistência em mostrar essa documentação, nós devemos, isso já é um alerta em que devemos, a princípio, não avançar ou contactar alguém que nos possa ajudar a verificar se na verdade este espaço é ou não da pessoa que nos está a tentar vender. E depois também a localização. É importante que sempre que vamos comprar um espaço devemos saber, primeiro,
esta zona é uma zona urbanizada, urbanizável, existe um projeto do Estado, este espaço é do domínio público do Estado, do domínio privado, porque alguns terrenos, mesmo sendo do Estado, o Estado não os pode vender, ok? Existem pessoas em zonas um pouco mais afastadas daqui do município da Engombota ou da Maianga, mas lá para Vianas ou um pouco mais distante, em que a presença do Estado não é assim muito sentida, ele vê que aquilo está abandonado e tenta enganar as pessoas. Se a pessoa não tiver conhecimento de que este espaço é uma reserva, este espaço o Estado tem para construir escolas, hospitais, a pessoa é enganada, depois perde. Então é sempre muito bom prestar atenção aos sinais. O preço, a dificuldade em que a pessoa tem em demonstrar a documentação e outras questões que depois, para quem atenta, está sempre em fazer negócios, já consegue, mesmo não sendo jurista, consegue perceber que eu aqui estou a colocar-me numa situação difícil. Mesmo que já tenha, por exemplo, acesso à documentação e eu consiga perceber que é uma documentação verdadeira, tem que se ter um cuidado aí por detrás ou antes da entrega do valor do pagamento a ser feito. Existe probabilidade de, mesmo sendo um documento verídico, eu ainda assim passar por um processo de burla? Ou de tentativa? Sim, olha, supiamos, imagine que o terreno esteja totalmente legalizado, que até tenha o registro predial, mas ele tem um registro de 2009, ok? E ele apresenta-te uma certidão de 2009, mas ele em 2012 cedeu o terreno a um terceiro, essa pessoa registrou. Se nós não consultarmos a conservatória do registro predial ou solicitamos ao vendedor que nos forneça uma certidão atualizada, também podemos correr o risco de estarmos a comprar uma coisa que, na verdade, ele já tiverá transmitido a um terceiro. Então, não basta só verificar a documentação. Se for no caso de registro, é sempre bom que se peça uma certidão atualizada. Se for no caso de um título de concessão que foi emitido pela administração municipal ou pelo governo da província, um direito de superfície, podemos sempre, não perdemos nada, contactar o gabinete jurídico do governo da província ou da administração municipal. Olha, eu tenho cá esta cópia do documento, o terreno encontra-se na zona A ou B, por favor ajuda-me a verificar se não foi emitido um outro título depois deste e se este é autêntico. Doutor, outra questão também. Um sobrinho, por exemplo, rouba os documentos, vamos colocar assim, tira os documentos de um tio, de um pai, de um avô. É possível que essa pessoa consiga vender esse terreno se a pessoa que me estiver a vender o terreno for o Antônio e o documento estiver em nome do João? Isso ainda funciona, ainda é execuível que eu mesmo assim compro o terreno, ou é desaconselhável mesmo por tratar-se também desta questão da documentação? Olha, mais uma questão interessante. Se o terreno pertence ao João e depois aparece o Miguel como sobrinho a tentar vender um espaço, a princípio nós não podemos comprar, ok? Esta é a regra geral. Mas se o sobrinho apresentar uma procuração em que o tio lhe concedeu os poderes para em seu nome celebrar este negócio, aí sim, nós temos que verificar a procuração, diz assim, eu, Dálvia, nomeio e constituo como minha bastante procuradora o senhor Miguel para celebrar o negócio do terreno localizado no município de Engombota, na rua Robert Schild. Então, isto sim, fora deste documento, o sobrinho não pode vender e nós não nos podemos sentir tentados, por mais apetecível que o preço seja, pagar. Não podemos. Corre-se o risco de receberem o terreno, por exemplo, tu compras o terreno ao sobrinho sem necessariamente que tenha essa declaração passada em nome do tio. Depois, o que é que acontece se o tio quiser reaver esse terreno? Eu perco o dinheiro?
Assim, nós temos, só que depois ali, aí vamos voltar na nossa questão do princípio, que são os riscos, estás a ver? Ou seja, o tio, a princípio, o terreno se mantém na posse do tio, ok? Porque ele é o titular, ele não passou poderes para que o sobrinho pudesse efetuar esta venda. O que vai acontecer é o comprador depois ter de travar uma batalha judicial com o sobrinho, não é? E nós sabemos que os processos judiciais, há uma máxima muito popular que é conhecida por todos nós, que a justiça é lenta, ok? Se comprou 10 milhões e o processo entrar no tribunal pode demorar 3, 4 e depois os 10 milhões já estão totalmente desvalorizados. Então aquilo que nós podíamos ter feito no princípio nos faz perder um património valioso que muitas vezes para as nossas famílias custa juntá-los. Então é sempre um risco, sempre que alguém aparecer dizer que o terreno é do meu tio e não tiver nada que certifique, nada que um mandato emitido pelo proprietário, nós não podemos isto. 11h26, continuamos a conversa com o Dr. Johnny Garcia e também com Constantina Abreu, duas pessoas distintas. Estamos a falar sobre compra de terreno. Recordar que no mês de janeiro falamos sobre visão e investimento, e toda a visão deve vir acompanhada também de investimento. E se calhar, ou provavelmente seja o momento de comprar o seu terreno, por isso queremos que, por dentro daquilo que for dito ao longo dos programas no mês de fevereiro, possa ter o acompanhamento jurídico necessário para que possa sentir-se seguro ao investir em um novo terreno, na aquisição de um novo espaço. Recordar que a Masterplan Angola está no Bela Shopping de hoje até no dia 8, ou seja, durante esse final de semana, para tirar qualquer dúvida que tiver, para consultas preliminares, para projetos, para outras questões que tiver com relação à sua residência, à sua construção, o seu projeto, as projeções que estiver a fazer dentro da sua residência. Quer mudar a sua casa de banho, quer mudar o seu quarto, a Masterplan Angola é a empresa ideal para o fazer, tá bem? Para qualquer outra questão, vai ligar para o 942646393. Agora, para falar connosco em direto sobre esta questão da compra de terreno, será que já foi burlado quando comprou um terreno? Temos aqui a Constantina, que está a falar na primeira pessoa sobre uma questão que a envolveu e que passou recentemente a quanto da compra de um terreno. Queremos também saber de si. Tem alguma história que queira partilhar connosco? Tem alguma dica que quer deixar ficar para outros ouvintes? É no 946-415-925. Se não sentir-se bem em falar connosco em direto, para que a sua família não saiba que comprou um terreno de 35 milhões ou de 100 milhões de kwanzas, pode deixar ficar uma mensagem no nosso WhatsApp, que é o 973 000 680. O programa onde aprende a construir e remodelar de forma sustentável com conselhos de profissionais da nossa praça. Das 11 às 12 horas na 95.5. Sintonize e envie as suas questões. 11h33, nós estamos de volta à conversa. Hoje estamos a falar, nesta primeira edição do programa Café do Arquiteto, estamos a falar sobre compra de terreno. Temos em estúdio o Dr. Johnny Garcia, que está a dar-nos aqui respostas esclarecedoras sobre como nos procedermos quando quisermos comprar um terreno. Infelizmente, a Constantina está a ouvir estes conselhos um bocado tarde, não é? Hoje eu já percebo, né, que antes devia ter consultado um advogado, ver muito bem as cláusulas do contrato para minha própria segurança, né, para salvaguardar o meu patrimônio. Hoje eu percebo isso, mas antes fui mesmo pela confiança. Que consequências é que sente e que impactos é que tem este processo pelo qual passou atualmente? É assim, tem um impacto muito grande, porque não impacta só a Constantina, impacta toda uma família. Porque é um dinheiro que devia ser investido numa outra coisa, não é? Nem que fosse em férias, seria muito mais proveitoso do que estarmos a dar para burladores, malandros, se assim posso dizer, não sei. Mas é mesmo desgastante para uma família completa.
Hoje, como é que está essa situação? Está a andar? A Constantina fez questão de ir a uma esquadra registrar uma queixa. Como é que ficou essa situação? Mesmo com queixa, isso nada funciona, porque até com advogado envolvidos eu não sinto que isso esteja a andar ou a engatinhar sequer. Está parado. Não existe. Até hoje, perda de dinheiro. É. Doutor Johnny Garcia, vamos voltar. O doutor deu-me assim olhar. Johnny Garcia, vamos voltar à nossa conversa. Também que passa muito pelo sítio ou pelo local em que nós podemos verificar a autenticidade dos documentos. Certo. Eu acho que há uns minutos falávamos sobre isto. Primeiro, nós temos de saber o tipo de documento que nos está a ser apresentado. Porque tem pessoas que já celebraram o contrato de concessão ou do direito de superfície, mas que nunca chegaram a registrar, não é? A nossa lei obriga que depois de celebrado o contrato, o munícipe ou o detentor do direito tem 90 dias para registrar. Na eventualidade de não existir registro, só ainda existir o direito de superfície, nós podemos sim nos deslocar ao órgão que emitiu o documento para poder verificar a autenticidade. Se mesmo depois os advogados verificarem e restando dúvida, pode sim, se o terreno foi concedido pela administração da Samba, podemos nos deslocar a esta administração para verificarmos. E se existe um registro que devemos fazer é na área de registro competente, não é? Por exemplo, nós em Luanda temos a Conservatória do Registro Predial, que está na Manhanga, ali no Largo de Serpapinto. Tenho noção que no Quilamba também existe uma conservatória e também no condomínio Dolce Vita tem uma conservatória. Então são esses locais que, na dúvida, se não tivermos advogado, mas é sempre bom, aconselhável, porque é um património. Quando nós estamos a pagar num valor que acumulamos durante um tempo para a aquisição de um terreno, para a construção da nossa casa, para a construção de um empreendimento, devemos sempre procurar um aconselhamento para evitar riscos. Então, se não tiver este aconselhamento, desloca-se a estes sítios e eles conseguem te fornecer se os documentos são ou não autênticos. Qual é o papel do advogado nesse processo? O papel do advogado é este que estamos aqui a fazer e a falar, é sempre aconselhar, é prevenir, ok? Porque não existe nada melhor do que prevenir. O advogado vai olhar para a documentação, vai verificar, primeiro, se essa pessoa tem legitimidade, segundo, se os documentos são verídicos, são autênticos, e aconselhar o melhor caminho, ok? Olha, este terreno não tem documentação, o caminho será este. Olha, este terreno que estão a lhe permitir ceder está numa zona em que o Estado não pode vender, conforme eu disse, que no princípio nem todos os terrenos que são, porque o Estado tem dois tipos de terrenos. Uns que são da sua propriedade privada, que o Estado pode conceder a terceiros, para essas pessoas utilizarem, pelo período que assim entender, e tem outros que o Estado, mesmo lhe pertencendo, o Estado não pode ceder a terceiros, ok? Então, é com base, é consultando o advogado que o comprador terá estas informações, porque senão, se for ter de caminhar, como foi aqui a dona Etelvina, não é? Constantina, vamos acabar por perder o nosso património. Que tipo de contrato é que deve ser feito na compra de um terreno? Prontos. A princípio, se o terreno estiver devidamente legalizado, tiver o direito de superfície, tiver o registro, o contrato básico é o contrato de promessa de compra e venda, ok?
contrato de promessa de compra e venda. Se o terreno só tiver o direito de superfície, primeiro, antes de qualquer pagamento, deve-se solicitar à pessoa que está a lhe ceder para que peça ao órgão que lhe cedeu os direitos autorizar. Suponhamos que a Dálvia tem um terreno que lhe foi concedido pelo governo da província de Luanda e aparece a dona Constantina querer ficar com o espaço. Não pode, a princípio, as senhoras celebrarem o negócio sem que se peça autorização ao órgão que lhe concedeu, porque o espaço não é seu. A senhora tem o direito de utilização do espaço, mas o espaço continua a ser do Estado. Eu acho que todo mundo já ouviu que a terra em Angola é do Estado, ok? E também existem aqueles terrenos que o Estado cede, vende. Nestes casos, o que deve acontecer é a celebração de um contrato de promessa de compra e venda. E se não existir nada, como é que se resolve? Nós temos cá em Angola muitos terrenos em que as pessoas chegaram, ocuparam. Tem uma declaração da Comissão de Moradores. Naquelas zonas um pouco mais distantes de Luanda, tem uma que se chama Declaração de SOBA. Okay? Ali o processo começa de forma diferente. É necessário que se busque aquela declaração e depois solicitar à administração, se for um terreno que é da competência da administração, solicitar à administração para lhe conceder estes direitos. Não sei se vai notando, cada passo que vamos dando, há sempre uma necessidade de nós consultarmos uma pessoa que conhece, porque senão nós nos perdemos. Quais são os golpes mais comuns que, como advogado, tem vindo a notar da venda dos terrenos em Angola? Olha, os golpes são vários e já vimos muita gente a perder dinheiro por causa dessa questão da confiança. Primeiro, porque é um espaço que foi cedido por mais de uma pessoa, é um espaço em que se calhar o titular era o primo, o avô, o pai que faleceu. Depois não existe habilitação de herdeiros. Se não existe habilitação de herdeiros, isto não lhe dá o direito de pegar um terreno que era do seu pai, ou do seu tio, ou do seu avô e cedê-lo. É necessário que se cumpra alguns requisitos para que se tenha legitimidade. O que temos registrado é: ele viu que o pai faleceu, o pai tinha uma declaração que lhe foi entregue pelo SOBA e também quer transmitir. E isto não dá legitimidade a ninguém. Então, são vários. A questão do preço. As pessoas ficam atraídas pelo preço. Suponhamos, na zona do Patriota, nos dias de hoje, alguém aparecer a vender um terreno a 5 milhões é suspeita. É suspeita. E o que é que as pessoas fazem? É a zona do Patriota, é interessante, tem um carro de 5 milhões e eu pago. Aí, pronto. Então, são essas situações que vão ocorrendo estes golpes. Como também já aconteceu na zona do Benfica, porque aquela zona foi os terrenos foram distribuídos, okay? Antes de serem concedidos, foram distribuídos e passava-se assim uma espécie de talão. Foram dando talões, depois a administração começou a legalizar. E as pessoas que estavam em frente daquela comissão, alguns tiveram mais de um terreno. E algumas pessoas faleceram. O que aconteceu? Eu sei que o João faleceu e até ele tinha um terreno, pegava aquela declaração e tentava ceder a um terceiro. Claro que as pessoas que adquiriram esses espaços caíram em golpes. Então é isto que realmente tem acontecido. É possível que um terreno tenha mais de um dono? A princípio, não. Se acontecer, é golpe, ok? Imagine que vamos aqui falar de dois cenários: um terreno que esteja devidamente legalizado, registrado, e um que não. Se o terreno não estiver legalizado e a Dálvia passa ao João, ok? Cedeu a declaração e o João dá procedimento para legalizar,
a princípio, a Dálvia já não tem possibilidade de ceder a um terceiro. Se a Dálvia ceder a um terceiro, claro que este terceiro estará a adquirir algo, como é que aquilo chamaria? Estaria a adquirir algo que não existe, porque na verdade a Dálvia já cedeu. Se o terreno for devidamente legalizado, tem registro, quando se faz a escritura e consequentemente o registro, a pessoa que pode voltar a ceder este terreno é quem resistou. Agora tem também um cenário. Acontece pouco, mas existe. A Dálvia celebrou uma escritura de um terreno devidamente legalizado e eu não resisti. A lei diz que eu tenho a obrigação de registá-lo em 90 dias. Só que depois a Dálvia apercebe-se que eu não resisti e celebra uma outra escritura. Aquele terceiro que resistar, a princípio, passa a ser o titular, ok? Porque a nossa lei diz assim: o contrato de coisas móveis e imóveis sujeitas a registro só é válido se for registrado. Então também temos aí esse problema. Eu já vi pessoas que celebraram uma escritura em 99 e até em 2015 não tinham efetuado o registro. Naquele intervalo, se alguém se apercebesse, ou se o vendedor se apercebesse e efetuasse ou celebrasse uma outra escritura, claro que quem comprou em 99 poderia ter perdido. Depois vem aquela questão das batalhas judiciais. Temos o contrato de compra e venda. Promessa de compra e venda. Promessa de compra e venda que deve ser tida em conta ou levada em conta quando da compra de um terreno. O que é que deve constar neste contrato? Olha, mas só para deixar claro que o contrato de promessa de compra e venda não lhe faz titular do bem, ok? O que deve constar no contrato, a princípio, é a identificação das partes, não é? Dálvia, solteira, casada, residente na Manhanga, com número de bilhete, ABCD, Miguel, solteiro, e depois identificar, ok? A Dálvia é titular de um terreno localizado na Manhanga, na rua ABCD, registrado na conservatória, ou é titular do direito, porque são duas coisas, porque nem sempre quem nos vende ou nos promete vender o espaço é o titular, ok? É o proprietário. Ele possa ser só apenas um titular do direito, ok? Então é necessário que se especifique, que fique claro no documento que esta pessoa é titular, é proprietária, esta pessoa é titular do direito, e de identificar e colocar algumas cláusulas claras. Sabemos na questão do pagamento, como é que se paga na totalidade, se paga adiantado, que é aquilo que nós chamamos de sinal. Pronto, eu acho que isto é o mínimo, o básico, ok? Sabemos, eu não posso pegar num contrato e verificar que ele está-me a vender um terreno que está na Samba, quando no documento ele colocou um terreno na Manhanga. Então isto não pode. E depois também a pessoa não pode colocar só, se a pessoa chama-se Zoela Dilma da Conceição Agostinho, não pode colocar, digamos, no contrato Zoela Agostinho, ok? Tem de colocar mesmo o nome completo, tem de identificar o número do bilhete. São essas questões que parecem não ser importantes, mas no final, depois, porque existem muitas Zoela Agostinho, ok? Imagine que amanhã tenha um conflito. E você diz, não, eu comprei a senhora Zoela Agostinho. Não, diz, não, o meu nome é Zoela Agostinho, Zoela da Conceição Agostinho, está a perceber? Parece que não, mas tecnicamente tem algum valor. E colocar o número do bilhete. Vocês celebram um contrato, só com o primeiro nome e o segundo, não tem número do bilhete, amanhã tem um conflito, dizer que não. Esta pessoa que celebrou o negócio não sou eu. Não sei se faço perceber.
Então, o contrato deve estar claro, okay? Identificar as partes, identificar o bem e colocar cláusulas que possam ajudar. Suponhamos, se for eu a redigir o contrato que a Dálvia vai adquirir o espaço, e a Dálvia, meu contrato está claro que eu vou olhar para o contrato e colocar cláusulas que possam ajudar a Dálvia, okay? Como também, se a pessoa que vai fazer o contrato é quem está a vender, a intenção é de proteger quem está a vender. Então devemos ter em conta estes aspectos. Constantina Abreu, que também é nossa convidada e passou por uma situação, infelizmente, de burla, se podemos assim dizer, na compra de um terreno. Que mensagem final, que palavra final quer deixar ficar a quem nos ouve e que pode estar a preparar-se para adquirir um terreno? Eu quero deixar aqui a mensagem de, antes de olharem para o terreno, primeiro consultarem um advogado para estarem seguros de questões legais, terem certeza que aquela zona realmente é uma zona que vale a pena investir algum valor, não é? Porque nós às vezes pensamos que estamos a comprar um terreno para realizarmos o sonho da casa própria e arranjarmos um pesadelo, como eu já tinha dito. Então, temos que pensar, não é, nessas questões todas, não só no valor do terreno, não só na localização. É necessário salvaguardar, porque isso envolve toda a segurança de uma família, porque podemos estar até a comprar um terreno sem projetarmos ou sem pesquisarmos que essa será uma zona boa no futuro, e depois virar um bairro muito perigoso e temos aí a família toda em risco e é um grande problema. Então essas questões todas devem ser bem analisadas e não agirmos só ou pensarmos em comprar um terreno por emoção. É mesmo pensar com a cabeça fria e ver até que ponto é seguro, não é seguro, e só depois então decidir a compra. Dr. Johnny Garcia, para terminar, qual é a regra de ouro antes de comprar qualquer terreno? Olha, eu acho que a regra de ouro, quando nós queremos comprar um terreno, é nunca pagar sem verificar a legalidade e a legitimidade de quem está a vender. Porque as pessoas muitas vezes só procuram advogados quando a situação já não é controlável. Então, sempre que queremos de fazer um negócio, porque muitas vezes as pessoas não compram só o terreno para construir. Alguns compram para que ele se valorize e depois vender. Então, se queremos investir num terreno, nunca devemos fazer nenhum tipo de pagamento sem que se verifique a questão jurídica e a legitimidade de quem vende. Muito bem, Dr. Johnny Garcia, obrigada pela sua presença. Constantina Abreu, obrigada também pela sua presença. Infelizmente, lamento imenso o que aconteceu consigo, mas para nós também ficou a lição. Espero que corra tudo bem e que os advogados consigam resolver de facto essa questão. Doutor, muito obrigada. A continuação de bom dia. Obrigado, bom Eu te agradeço pelo momento. A todos os nossos ouvintes que estiveram em nossa companhia das 11 até agora, 11 horas e 53 minutos. Obrigada pela sua preferência, obrigada pela sua companhia. Para o mês de fevereiro, o nosso tema é compra de terreno, associado ao tema de janeiro, visão e investimento na construção. O programa onde aprende a construir e remodelar de forma sustentável com conselhos de profissionais da nossa praça. Das 11 às 12 horas, na 95.5. Sintonize e envie as suas questões.